Olá, meus queridos e amados irmãos. No vídeo de hoje vamos falar a respeito do Salmo 46 e o primeiro versículo está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Olha só que lindo, né? Começamos esse capítulo nesse primeiro versículo falando que Deus é a fortaleza, né? Falando que Deus ele é aonde nós podemos nos esconder, né? Mas esconder, por que você fala esconder? O crente não deve fugir, realmente o crente não deve fugir. Mas há situações em que Deus ele nos esconde, porque o inimigo ele persegue, né? Tem muitas passagens e relatos que falam que Jesus ele se escondia, né? Deus o escondia para que os inimigos de Jesus não pegassem, né? Então Deus faz dessa maneira. Deus ele pode te guardar, né, de todo mal. E ele faz isso todos os dias, né? Nós temos sobre nós uma proteção espiritual que nós nem imaginamos, né? Ao redor de nós está acontecendo nesse momento uma guerra muito grande, né, entre o bem e o mal. O bem, ele quer você. O mal também te quer. Então, há sempre essa disputa, né? Há uma disputa, uma guerra para que você possa não possa ler a Bíblia. O mal quer que você não leia a Bíblia, né? O mal quer que você não tenha uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de leitura. O mal ele quer isso, ele vai trabalhar para que isso seja efetuado, possa ser feito na tua vida, né? Te afastando de Deus. Mas o bem, pelo contrário, ele vai te influenciar positivamente para que você leia a Bíblia, ore, jejue e faça as coisas corretas, e assim os frutos do Espírito irão, você irá produzir esses frutos do Espírito, que é longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, amor. Então, esses são os frutos do Espírito. Mas para que os frutos eles possam ser produzidos por você, você precisa ser, aleluia, purificado. Você precisa ser livrado dos seus pecados, né? Primeiro passo, livrar dos pecados, aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador, deixar aquelas velhas práticas, né? Aqueles velhos pecados. Ninguém vai ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então nós precisamos nos confessar e ir a Jesus, aceitar a Jesus como seu único, suficiente Salvador para que possamos ter acesso a Deus, tá? E Deus, a mão de Deus ela age segundo a oração. Deus ele tem a sua vontade. Deus ele tem os seus mistérios, Deus ele tem as suas promessas. Deus ele tem os seus prazos para se cumprir. Deus trabalha com prazos também. Porém Deus ele é flexível. Eu me lembro da história de um rei que Deus mandou um profeta falar para ele: você vai morrer e por causa disso e disso tua casa está bagunçada, né? E os teus anos de vida vão ser curtos. Porém o rei ele colocou a cara dele na parede. Ele colocou a cara dele na parede e falou assim: Senhor, lembra daqueles dias e lembra das coisas anteriormente que eu fiz para ti. Lembra das coisas que eu fiz para ti. Aí Deus se lembrou do que o rei tinha feito, mandou o profeta voltar lá novamente e falou: por causa das coisas que tu fez anteriormente, os teus dias eles serão prolongados. Então Deus faz dessa maneira, né? Às vezes pode dizer assim: então, mas Deus ele esquece das coisas? Não, Deus não esquece. Porém Deus ele é justiça. Deus ele vai fazer conforme a sua natureza. A natureza de Deus é justa. A natureza de Deus é amor, né? Porém nós podemos entrar em contato com Deus. E Deus ele leva em consideração o que nós levamos a ele, né? Deus ele preza muito por essa questão de relacionamento através da oração. Então, os nossos caminhos mudam quando nós oramos, né? Tamanha a importância dela. A proteção de Deus ela vem através da oração, né? A ação de Deus ela vem através da oração. E Deus ouve uma oração de uma pessoa que está sendo sincera com Deus. Até porque não adianta esconder nada do Senhor. Ele sabe de todas as coisas, quando estamos sendo sinceros ou não. Então, quando eu entro na presença do Senhor para orar, eu já falo a verdade para Ele. Porque não adianta.
Não adianta esconder. Com Deus não tem duas caras. Com Deus você pode ser sincero, você pode ser sincera, você pode se abrir da forma correta. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera. Porque indo com mentira para Deus, com chantagens, com joguinhos, não funciona. Então sempre tem que ter isso em mente. Ser sincero, porque Deus ele sabe de tudo. Se você não for sincero, Deus não vai ouvir sua oração. Felizmente, né? Tem que ser sincero, transparente, falar a verdade para Deus. Porque não faz sentido você mentir para Deus, né? Não tem como, apesar de que algumas pessoas na Bíblia nós vamos encontrar mentindo, né? Como Caim. Deus pergunta para Caim: cadê o seu irmão Abel? Aí Caim responde assim: por acaso o senhor está vendo ele comigo? Né? Ainda é ignorante, porém Caim já tinha matado Abel. Então por aí você tira. Então Deus já sabia, né? E Deus sabia de uma forma tão grande que ele falou para Caim: o sangue do teu irmão ele está clamando e está me chamando, né? Por que o sangue do teu irmão está me chamando? Então ele queria que Caim confessasse o assassinato. E aí Caim não confessou, né? E Deus colocou a marca nele e ele foi amaldiçoado. Porém, nós esperávamos que Deus matasse Caim, né? Por conta que por que Caim matou Abel? Porque Abel ele era uma pessoa boa, fazia ali o seu trabalho, tudo que ele colhia da sua terra ele oferecia a Deus, porque Abel ele era sincero e Deus recebia, né, o sacrifício de Abel por conta disso, sinceridade. E Caim era soberbo, Caim era mentiroso, Caim ele era trapaceiro e Deus não recebia o sacrifício de Caim. Então por conta disso, Caim foi lá e assassinou Abel. Aí nós temos um contraste, uma relação entre inveja, né? Recentemente, uma jovem morreu por conta de ter comido um bolo envenenado, em que a sua própria amiga, né, comprou ali um bolo de pote, colocou veneno e mandou como se fosse um admirador secreto, né, para ela com um bilhetinho e tudo mais. Tudo por conta de ciúme, tudo por conta de inveja. Então não veja, Deus ele protege quando nós comemos algo que está envenenado se orarmos, né? Agora, se não orarmos, fica meio difícil de Deus nos proteger de um alimento envenenado, né? Então, Deus faz dessa forma e Deus ele nos protege de maldade desse tipo, né? Desse calibre em relação a nós. Nós não imaginamos que as pessoas planejam, né? A pessoa está sorrindo para você aqui, a pessoa está conversando com você, oh meu amigo, não sei o que, não, eu vou te ajudar e tal. Quando vira as costas, você não sabe o que a pessoa fala por aí de você, você não sabe o que a pessoa está pensando, você não conhece o coração dela, né? Não tem como olhar para dentro, ler a mente da pessoa. Então, o que a gente deve fazer é sempre confiar em Deus. E a oração, ela é a chave. É a oração que move a mão de Deus. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio bem presente na adversidade. Versículo 2: por isso não temeremos, ainda que a terra treme e os montes afundem no coração do mar. Aqui fala de para não termos medo, né, em relação a catástrofes naturais que acontecem, terremoto, maremoto, furacão. No Brasil aqui nós somos privilegiados, né, porque estamos em cima de uma placa tectônica onde praticamente não vemos ali a questão de terremoto, né, vulcão, a atividade de vulcão. Se não me engano, o Brasil tem 3 vulcões, mas todos estão dormindo, né? Nunca foram, aliás, nunca funcionaram, né? E nós somos abençoados. Uma terra próspera, maremoto também não temos. E Deus ele faz dessa forma. Ainda que estondem as águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Aqui o rio, a água, ela fala de vida, né? Fala da presença de Deus, fala de pureza, né? É uma coisa espiritual. Também vai falar ali do céu, né? Onde Deus habita, o santuário de Deus. E do trono de Deus existe um
um manancial, né, de onde vem aquela água cristalina, aquela água purificadora, né? Quando Deus quer purificar a sua igreja, ele usa a água do seu trono para tirar as impurezas ali da igreja. Muitas vezes quando um pastor, um pregador que se coloca na posição é usado por Deus, Deus ele faz muitas coisas através da pessoa, através da palavra que está sendo pregada, né? E muitas vezes eu tive a oportunidade de ver Deus, o servo de Deus falando e a água limpando o povo, tirando aquele lixo, né, de dentro da igreja. Deus faz dessa forma. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Então Deus aqui ele fala que desde a manhã ele nos auxilia, desde a manhã nós não seremos abalados, né? Pode acontecer o que for se estivermos em Cristo, se nossos pés estivermos firmados na rocha que é Jesus. Pode acontecer o que acontecer, nós não seremos abalados, porque nós sabemos em quem nós cremos. Nações se agitam, reinos se abalam, se ergue a voz e a terra se derrete. Novamente, pode acontecer tudo, mas a voz de Deus tem mais poder, né? Às vezes nós não entendemos por que acontecem certas coisas em nossas vidas, mas Deus ele sempre está no controle, né? Às vezes precisamos descer um pouquinho, né? Às vezes nós somos arrogantes, soberbos, não somos humildes. Aí Deus faz alguma coisa, Deus permite que aconteça alguma coisa em nossas vidas, que passemos por algumas situações para que nós possamos ficar mais humildes, né? Mais, aleluia, da forma que Deus quer, como vasos, né? O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é a nossa torre segura. Deus ele é o nosso refúgio, em quem podemos confiar. Em quem confiaremos, né? Somente em Deus. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Então a própria terra, o fruto da sua criação e tudo que há nela. Não existe nenhum outro planeta que esteja em condições perfeitas para que o homem possa viver. Então Deus ele é sábio, de tal forma que somente aqui que pode haver vida humana. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Ele é quem começa a guerra e quem termina a guerra. Se hoje nós temos guerras, né, que estão acontecendo no momento, é porque ele permite, porque é necessário. Infelizmente ali, em algumas partes do mundo, a guerra ela é necessária e ela precisa acontecer. Muito também para que se cumpra a palavra do Senhor. Hoje em dia nós temos aí guerras frias, guerras digitais, guerras cibernéticas. Né? E as guerras hoje elas não são mais como antigamente, porém, a maioria, né? Porém ainda existe aquele confronto de nação contra nação, corpo a corpo, né? Geralmente é para questão de dominância, para questão de conquista de terra, né? Em relação à extração de recursos, enfim. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. Deus será exaltado. Aí Deus fala, aquietem-se, ou cessem a luta, né? E ele será exaltado, todo joelho se dobrará, né? A Bíblia diz, todo olho verá e todo joelho se dobrará e confessará que só o Senhor é Deus. O Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é a nossa torre segura. E é isso, né? Um capítulo com 11 versículos que fala aí da grandiosidade de Deus. Eu considero o Salmo 46 um salmo bem forte, né? Principalmente no primeiro versículo que diz: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Isso é muito verdade. E o outro versículo que me toca muito é o versículo 9, né? Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Então, Deus ele é maravilhoso. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like.
Deixe seu comentário, sugestões de capítulos ou livros ou personagens bíblicos que possam para eu comentar, né, que possa ser comentado. Eu aceito, né, sugestões, críticas construtivas ou não, né, ou destrutivas também. Mas se puder, coloque nos comentários o que eu posso melhorar. E assim eu vou analisar e assim farei. Amém? Que Deus possa nos abençoar.